Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar para começar. Bom dia, Marcela, Vivi, Adenilson, Maple Jaguaré. Que legal. Vamos lá, pessoal. Bom dia, Amanda, Pati. Bom, sejam muito bem-vindos a essa live. Não sei quem conseguiu me assistir semana passada, que eu fiz uma live com a Heloísa, uma arquiteta, e a gente conseguiu conversar aí várias coisas importantes. Mas hoje eu vou fazer uma live 100% focada em berçários e educação infantil, com tudo que diz respeito aos novos protocolos nutricionais, tá bom? Queria dizer que é um prazer estar aqui novamente, fazendo essa live dentro do CIESP, com tantas escolas assistindo, e eu espero poder ajudá-los, tá? Com todos os procedimentos e as novas normas. No final, eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Então, vão mandando aqui pra mim, que eu tento responder pra todos, beleza? Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, gente, eu sou a Beatriz, eu sou proprietária e nutricionista responsável pela Nutri-Escolar. Nós atuamos especificamente com escolas, temos um trabalho muito focado com berçários e escolas infantis, tá? Então, para nós é uma realidade, assim, bem que a gente conhece muito. E é mais fácil, né, a gente discutir sobre esses assuntos, porque é diferente você ler uma norma técnica, você ler um protocolo e você fazer isso na prática. Então, a finalidade dessa live é essa, é conseguir explicar como que a gente vai fazer isso na prática, tá? Nas escolas. Gente, saíram várias diretrizes e protocolos oficiais aí recentemente, e eu vou citar 3 para vocês. Primeiramente, eu vou falar sobre a nota técnica número 18 de 2020 da Anvisa, que ela fala sobre as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Tem também a nota técnica número 47 de 2020, que fala sobre a utilização correta de máscaras. E, por fim, os protocolos sanitários feitos pelo governo do estado de São Paulo para a primeira etapa da reabertura. Esse protocolo, para quem leu, para quem conseguiu dar uma olhada, ele é bem generalista, mas ele fala pra gente o que é obrigatório e o que é recomendável, tá? Então, discorrendo um pouco sobre as diretrizes gerais desse protocolo. É obrigatório manter o distanciamento de 1,5 m. Pensando em escolas infantis, não é obrigatório que os professores mantenham essa distância das crianças, tá? Porque a gente sabe que isso é bem difícil na prática. É recomendável ter o revezamento das turmas para refeitório, para que esse distanciamento de 1,5 m seja atendido nas escolas. Então, eu já deixo aqui como uma sugestão para que vocês façam um mapeamento prévio aí de uma quantidade média de quantas pessoas, de quantos alunos vão voltar nessa primeira etapa, porque dessa forma vocês já conseguem organizar os turnos para o refeitório, se vai precisar utilizar outros locais dentro da escola para que as refeições sejam feitas, tá? Então, se vocês conseguirem ter essa organização antes da escola abrir, vai ser ótimo. E a entrada de máscara de forma organizada, enfim. E aí ele já entra em higiene pessoal. Então, é obrigatório lavar a mão com água e sabão ou álcool 70 na entrada da escola. É obrigatório usar máscara. Uso de equipamentos de proteção individual para todas as atividades de todos os colaboradores da escola e também isso inclui os manipuladores de alimentos. Então, todos que estiverem nas cozinhas, nos refeitórios, dando comida para as crianças, precisam utilizar equipamentos de proteção individual, que eu vou falar aqui depois para vocês, tá? Importante também, é recomendado oferecer água potável
E não compartilhar nenhum tipo de utensílio. Então, se caso a água for de galão, de filtro, é recomendável que cada criança tenha o seu próprio copo. E nada de compartilhar talheres, copos, enfim. A gente vai precisar ter muita essa atenção aí na prática dos refeitórios, tá? E aí a gente já entra para a limpeza dos ambientes. Então, é indicado fazer uma higienização geral antes da abertura das escolas. Isso é indicado pela Anvisa, na nota técnica número 22 de 2020. Existem empresas, tá, que fazem esse serviço, que fazem higienização e desinfecção do local. Então, vocês podem tentar contatar uma dessas empresas para que elas façam toda essa desinfecção, entregam inclusive certificado do serviço e deixam a escola bem segura quanto a isso. É recomendável manter os ambientes ventilados, né? Porém, eles falam muito de deixar janelas abertas, portas abertas, enfim. Não está recomendado utilizar ventiladores e ar-condicionado. Para escolas que forem usar o ar-condicionado dentro da cozinha, esse ar-condicionado precisa estar com a limpeza dos filtros em dia, precisa estar com a manutenção em dia, tudo documentado, para que seja de uma forma segura, para que não ofereça riscos. E mesmo que vocês optem por deixar portas abertas da cozinha ou janelas abertas, lembrem-se que precisa ter aquela tela de proteção, tá? Não pode ficar sem tela. E aí, agora focado em educação infantil, o que está falando nesse protocolo? É obrigatório que todos higienizem as mãos, como eu falei, com água e sabão e álcool 70 na entrada da escola. É obrigatório que todos os profissionais que estiverem envolvidos em atividades com as crianças, de oferecer alimentos, conduzir refeições, também façam a higienização das mãos frequentemente, de forma correta. É recomendável não permitir que as crianças compartilhem objetos. E os equipamentos de proteção individual aí para todos os funcionários que manipulem alimentos. E por fim, a comunicação. Gente, comuniquem os pais, as famílias, sobre o calendário de reabertura. Isso é muito importante. Eu tô vendo aí, o que eu achei muito bacana, algumas escolas fazendo um comitê de pais. Então, tendo os 2, 3 pais responsáveis aí que tenham acesso direto com todas as informações para repassar para as outras famílias. Então, talvez tudo que diz respeito à nutrição escolar, alimentação, a gestão da alimentação da escola, se tiverem aí poucos pais responsáveis, fica mais fácil para passar todas as informações e de saber de fato o número de bebês e crianças que vão voltar nessa primeira etapa de reabertura. Isso é muito importante, mesmo que não seja exato, que seja uma média, tá? Porque isso vai facilitar bastante já para deixar tudo organizado. Então, gente, como eu falei, esse protocolo é generalista. E em cima desse protocolo e dessas notas técnicas da Anvisa, eu desenvolvi para a Nutriescolar, para os clientes que nós atendemos atualmente, este novo manual de boas práticas, tá? Ele é focado na reabertura de escolas, de cozinhas escolares, de refeitórios escolares e lactários escolares. Este, em específico, é para escolas infantis e berçários. Todas as escolas precisam que esses novos procedimentos sejam feitos de forma personalizada, porque a gente sabe que cada escola tem uma realidade, né? Não tem como você ler um protocolo e simplesmente falar, bom, eu vou fazer assim, assim, assado, isso é obrigatório? Não. Eu acho que é mais complexo do que isso. Então, toda escola precisa ter um novo manual de boas práticas sobre fabricação e manipulação de alimentos, envolvendo até a distribuição nos refeitórios, itens que são importantes oferecer no cardápio neste momento. Então, tenham um nutricionista na escola para fazer este manual para vocês, ok? E o que é importante falar também, as escolas que já tinham nutricionista, que já seguiam todos os padrões de controle de qualidade, vão sentir muito pouco, né? A gente vai ter que adaptar as coisas, obviamente, treinar os funcionários, mas para as escolas que já faziam todas as coisas certinhas, que tinham esse acompanhamento, vai ser muito mais tranquilo, tá? Então eu vou começar a listar aqui para vocês, dentro da organização do Manual de Boas Práticas da Nutriescolar, para ficar mais fácil, tá? Então, como que eu fiz isso personalizado?
de uma forma macro, porém bem personalizado, com muita informação aí de cada item que a gente vai precisar fazer. Começando pelas boas práticas dos colaboradores, gente. Primeiro capítulo. Então, primeiro de tudo, a avaliação da saúde do manipulador. Não tem como a gente pensar em reabrir a escola sem saber como que os colaboradores envolvidos estão, né? Então, primeiro de tudo, bom, existem funcionários grupo de risco? Tá falando aí nesse protocolo do governo do estado de São Paulo que quem é grupo de risco precisa ficar, no momento, em casa, fazendo um trabalho remoto. Bom, funcionários que não são grupos de risco, como que a gente vai fazer? O ideal, gente, é que eles passem por uma empresa de medicina do trabalho para um médico verificar se ele está apto ou não para voltar para a atividade, tá? Isso, inclusive, pode ficar documentado na escola. Se isso não for possível nesse momento, a gente sabe que na entrada da escola vai precisar ter um funcionário fazendo todo esse controle da entrada. Eu não sei como funciona cada escola de vocês. Se só tem uma entrada, se tem mais de uma entrada, quantos funcionários vocês têm a disponibilidade de deixar encarregado para fazer essa atividade em específico. Mas sempre na entrada da escola, as temperaturas vão precisar ser aferidas. Se tiver a partir de 37,5, o funcionário não pode entrar na escola, nem o aluno, tá? E sinais e sintomas também vão precisar ser comunicados, inclusive se alguém da casa dessa pessoa está com coronavírus ou com suspeita de coronavírus. Então, o ideal é que ninguém entre na escola oferecendo qualquer tipo de risco, nem o aluno e nem o colaborador, tá? Então, essa é a avaliação de saúde do manipulador. Depois, as ações diárias para entradas dos manipuladores na escola, que são esses itens que eu falei para vocês, aferição de temperatura, sinais e sintomas, outra, né? Se ele apresentar qualquer sinal ou sintoma, ele precisa ir para a rede de saúde e ver se ele precisa ficar afastado ou se não, se pode ser qualquer outra doença, enfim. Se caso ele for considerado com coronavírus, ele vai precisar cumprir a quarentena e se afastar das atividades, tá? No período certo. Higiene e conduta pessoal. É terminantemente proibido que os funcionários utilizem o uniforme que eles vão usar na escola no caminho de ir e vir das suas casas para o trabalho. Então, o funcionário vai precisar levar este uniforme para a escola e trazer de volta para fazer a higienização. Como que eu recomendo que isso seja feito? Que a escola disponibilize sacos plásticos descartáveis em quantidade suficiente para que diariamente esses funcionários consigam levar esses uniformes protegidos para a escola e trazer para casa os uniformes sujos, dentro de um novo saquinho também, para que não tenha nenhum tipo de contaminação cruzada, tá? Então, o primeiro de tudo é isso, para as escolas disponibilizarem esses sacos descartáveis de tamanho apropriado que caibam esses uniformes dos funcionários. Eles precisam estar extremamente treinados e conscientes sobre a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, ao sair do estabelecimento de ensino, durante todas as atividades do dia, principalmente manipuladores de alimento. Então, a nutrição realmente tem que treinar esses funcionários para que eles lavem as mãos depois de passar a mão no rosto, sair da atividade, tossir, enfim, né? Qualquer coisa aí a gente vai precisar que eles realmente tenham muita atenção em lavar as mãos. Nada substitui essa prática. Nem, por exemplo, a utilização de luvas descartáveis, tá? Não adianta pensar que o funcionário está com luva descartável e que por conta disso ele vai estar protegido, porque se ele encostar em alguma coisa com essa luva descartável e depois voltar para a atividade que ele estava fazendo, ele pode contaminar um alimento, né? Então, essa prática de lavar a mão é muito importante. E para a utilização de luva descartável, antes de colocar a luva, o funcionário precisa lavar a mão, depois de tirar a luva também. E caso ele esteja com a luva e fazer isso que eu falei, de mudar a atividade, ele vai precisar descartar essa luva e colocar outra. Então, não é porque ele tá com luva que ele pode relaxar, tá? A gente vai precisar ter essa atenção também. E aí,
É importante que a escola tenha uma comunicação interna, sempre, tá? Higienização das mãos, certinho, como higienizar as mãos passo a passo. O que eu recomendo para quem é nutricionista e está me assistindo aqui? Façam atividades mais lúdicas até com esses funcionários, né? A gente tem aquela sugestão da tinta guache, de fechar os olhos dos funcionários e passar tinta guache na mão, como se estivesse fazendo a lavagem das mãos. E aí, quando eles abrem os olhos, eles veem aonde que tá sem a tinta, então aonde que eles esqueceram de lavar a mão. É um tipo de atividade bem legal, é dinâmico, né? Não fica aquela coisa de obrigação. Então, eu recomendo aí que vocês pensem em atividades bem dinâmicas para fazer com os funcionários, tá? E aí a gente entra nos equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs. Pensando nos manipuladores de alimento, gente, dentro da cozinha, eles vão precisar usar máscaras. Essas máscaras podem ser descartáveis ou reutilizáveis. E deverão ser trocadas a cada 2 ou 3 horas, ou se elas ficarem úmidas. Para a máscara reutilizável, é importante fazer um esquema de cores, né, para saber qual cor em específico em cada horário esse funcionário precisa usar, o que fica, inclusive, mais fácil para verificação, tá? De algum funcionário da escola diariamente ou do nutricionista na visita. Travou, gente? Voltou? Bom, vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Bom, isso é bem importante. Então, eles vão precisar usar essa máscara. Eu recomendo que essa máscara seja de cores diferentes, para que os funcionários troquem e utilizem as cores certas em cada horário, ok? E aí, gente, a luva descartável. O manipulador de alimento não é obrigado a usar luva descartável para fazer as preparações. Em quais momentos ele vai precisar utilizar a luva descartável? No recebimento das mercadorias que entrarem na cozinha antes de serem higienizadas, depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, tá? Não é para a prática, não, o correto não era entrar itens antes de serem higienizados na cozinha. Porém, pensando em frutas, legumes e verduras, muitas vezes a escola não tem condição de ter uma área segregada externa, né? Então, esses itens vão precisar entrar na cozinha antes de serem higienizados. Então, para esse caso, para o funcionário que for manipular esses alimentos para fazer a higienização e a desinfecção, ele vai precisar usar uma luva descartável. E também para quem for fazer os pratinhos das crianças. O que no momento está recomendado é oferecer as refeições empratadas. O self-service não está permitido, mas dentro do refeitório vocês podem ter um equipamento desses richôs com um profissional devidamente paramentado servindo esses pratos, tá? Depois eu vou falar isso também. Mas para escolas que vão fazer os pratinhos dentro da cozinha, para este momento, os cozinheiros precisarão usar luvas descartáveis. A luva descartável é sempre para quando o alimento estiver pronto, tá? Eu indico também a máscara de proteção visual, que é a Face Shield, para o momento que o funcionário precisar sair da cozinha, seja para ir ao banheiro, seja para ir em algum outro ambiente da escola. Por quê? Porque daí ele protege a máscara de boca e nariz, tá? Uma outra coisa que eu acho bem importante é proteger a roupa que ele está usando dentro da cozinha. Então, por exemplo, se esse funcionário usa um avental dentro da cozinha, o ideal é que para sair da cozinha ele retire esse avental para rodar pela escola. Ou o contrário, se ele não usa uma proteção dentro da cozinha, que ele coloque uma proteção para sair da cozinha, para que nenhum tipo de contaminação externa possa entrar, tá bom? Para escolas que tiverem a condição de colocar um tapete desses que faz a barreira química na entrada da cozinha também, eu acho bem válido, tá? Até porque a gente sabe que às vezes na escola os gestores, os donos, às vezes acabam entrando na cozinha. E essas pessoas andam pela escola, essas pessoas às vezes saem da escola. Então, além de ter a barreira química na entrada da escola, eu recomendo que tenha essa barreira química também na entrada da cozinha.
E o que eu falei aqui sobre os gestores da escola e dos donos da escola, qualquer pessoa que for entrar na cozinha, isso já era uma regra, tá? Mas nesse momento, assim, é indiscutível que essas pessoas coloquem uma touca na cabeça, que elas façam a higienização das mãos na entrada na cozinha com água e sabão. Se não tiver água e sabão, em último caso, álcool 70%. Porque o álcool 70%, na verdade, ele tem que ser ele é indicado como utilização complementar. Nesse novo protocolo do governo, ele diz que quando não tem a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, que pode ser utilizado o álcool 70%. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Em último caso, tá? E mesmo quando tiver condição de lavar a mão com água e sabão, depois utilizem o álcool 70%. E a roupa, né? Eles têm que proteger a roupa também para entrar na cozinha. Então, que eles coloquem algum avental ou que não entrem, gente. E peçam o que eles precisarem lá de dentro para alguém entregar para eles. Nesse momento, a gente vai precisar realmente tomar todos os cuidados, tá? E aí, a forma correta de higienização dos utensílios da cozinha. Eles estão recomendando muito hipoclorito, a 0,5%, principalmente aqui no protocolo do CIESP, e é o que eu adotei na Nutri-Escolar. Então, todas as desinfecções de superfícies, de todos os ambientes da escola, eu estou indicando o hipoclorito a 0,5%, assim como o CIESP e assim como esse novo protocolo do governo do estado de São Paulo, tá bom? Gente, pensando na máscara, para quem for usar a máscara reutilizável, tem uma forma correta de fazer essa higienização. Não é só lavar com água e sabão, tá? Isso tá na nota técnica da Anvisa, como eu falei para vocês no começo dessa live, que ela discorre sobre a utilização de máscara para manipuladores de alimentos. Então, para escolas que tiverem acesso a esse material, falando item a item como tem que ser feito, e que acharem que os funcionários não vão conseguir cumprir essa higienização como ela realmente precisa ser feita, disponibilizem máscaras descartáveis, tá? É o momento da gente trabalhar com toda a segurança possível. E aí, gente, eu vou entrar no próximo capítulo com vocês, que são as boas práticas na manipulação dos alimentos. Vamos começar pelo recebimento das mercadorias, que é um assunto aí que o pessoal tá falando bastante, né? Então, como que eu organizei, como que eu acho que é uma forma tranquila da gente conseguir fazer isso diariamente? Segreguem uma área externa da escola para todos os recebimentos. Sejam eles de perecíveis, de não perecíveis, de hortifruti. Tenham uma área específica para isso. E um controle de horários com os fornecedores, para que não tenha uma confusão de às vezes chegar mais de um item, né, ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que vai precisar ser higienizado e desinfectado tudo antes de entrar na escola. Então, depois que vocês tiveram esse trabalho aí de segregar uma área externa e já deixar isso fixo para todos os dias, vamos falar dos não perecíveis. Antes de entrar na escola, higienizem, desinfetem esses não perecíveis com água e sabão ou com álcool 70. Tenha um borrifador, alguma coisa que facilite esse momento para vocês. Panos estão terminantemente proibidos. A única coisa que vocês podem utilizar é o Perfex e o papel toalha descartável, tá? Então, pano de jeito nenhum. E, gente, os funcionários que vão fazer esse recebimento precisam manter o distanciamento social também desses fornecedores, de prestadores de serviço. Eles precisam usar luvas descartáveis, porque eles vão ter contato com esses itens que estão sujos, que podem estar contaminados. Eles precisam usar a máscara de boca e nariz. Eles precisam usar o face shield, porque eles vão estar na área externa da escola, precisam proteger a máscara de boca e nariz, os olhos, né? De preferência uma touca no cabelo também, para não levar nenhum tipo de contaminação da área externa para a área interna da cozinha. Então, tudo muito controlado, gente. Se eles estão, por exemplo, com o uniforme que eles usam dentro da escola, eles precisam utilizar uma proteção ao sair. Então, pensem em tudo isso,
tá? Os não perecíveis é muito fácil, então é só higienizar e desinfetar com água e sabão ou álcool 70%. Caso a escola não consiga, não tenha tempo, não tenha um funcionário disponível para fazer só essa atividade naquele momento, apostem em caixas tipo container, elas são baratas, vocês conseguem comprar por internet. Ela pode ficar em alguma área assim, próxima da entrada da escola, com esses mantimentos antes de serem devidamente desinfetados, tá? É o que eu aconselho vocês. Tenham aí uma área fechada para que eles não ofereçam nenhum tipo de perigo de contaminação na área interna da escola. Para os não perecíveis, como que a gente faz? Para as escolas que têm uma área segregada, ou que podem ter, que ainda não fizeram, mas que poderão ter uma área segregada para higienização e desinfecção de frutas, legumes e verduras, perfeito. Esse é o melhor cenário para isso. Mas a gente sabe que muitas escolas não têm espaço e não têm condição atual de fazer essa mudança dentro da escola. Então, como que a gente pode fazer para isso funcionar bem? Existem os carrinhos tipo container também, de rodinha, eles são fechados, ou carrinhos de supermercado. Vocês podem colocar dentro de sacos grandes descartáveis todos esses itens que chegarem, coloquem dentro do carrinho, deixem um caminho pré-determinado, preferencialmente, né? Como que ele vai fazer para chegar da entrada da escola até a cozinha, porque pensando, né, que existem vários caminhos possíveis, tenham um determinado que ofereça menos risco de contaminação para todos que estiverem presentes dentro da escola e preferencialmente em horários alternativos do funcionamento do estabelecimento de ensino. Então, antes da escola abrir ou depois da escola fechar. Se não for possível, gente, a gente sabe que às vezes realmente não dá, que o fornecedor não entrega. Façam isso com muito critério e com muito cuidado. Lembrem de higienizar e desinfetar, inclusive, as rodinhas desses carrinhos, tá? E aí, esses itens vão chegar na cozinha para serem desinfetados. Na cozinha, preferencialmente, isso também precisa ser feito antes ou depois das atividades, porque depois desse procedimento, os funcionários vão precisar desinfetar a cozinha para começarem as atividades do dia. Tudo para que a gente não tenha nenhum tipo de risco com contaminações, beleza? Então, eu falei sobre o recebimento, transporte de alimentos. Bom, tem muitas escolas que utilizam aí a refeição transportada, sejam elas por veículos, né, que levam e trazem as refeições, ou pelas caixas, aquelas caixas que são autorizadas pela Anvisa, caixas térmicas de material específico, que eles levam por rodinha ou na mão mesmo, quando é uma unidade do lado da outra, por exemplo, e tem uma cozinha central que produz as refeições. Essas refeições podem continuar sendo transportadas, porém, sempre será necessário desinfectar essa caixa transportadora com álcool 70% ou hipoclorito a 0,5%, as rodinhas dessa caixa também, os pegadores dessa caixa também, a tampa dessa caixa também, e lavar as mãos antes de pegar e depois de levar e soltar essa caixa. Então, todas essas medidas de segurança precisarão ser feitas. Para quem vai fazer o transporte de alimentos em carros, por exemplo, utilizem o álcool 70% ou o hipoclorito a 0,5% também para higienizar toda a parte interna, tudo que vocês têm contato com a mão, a parte de trás do carro também. É um momento, gente, que as compras precisam vir dentro de caixas apropriadas para isso, tá? Infelizmente, a gente sabe que muita gente vai comprar comida em alguns lugares e não fazem um controle correto de temperatura, não tem esse cuidado de forma assídua. Nesse momento, a gente não pode ter nenhum tipo de risco. Então, façam da forma mais correta possível. Questionem o nutricionista que trabalha na escola de vocês e façam isso com total segurança, tá bom? Estoque e armazenamento de mercadorias. Pessoal, antes de abrir a escola, confiram tudo que está no estoque, se está dentro do período de validade. Vai ser necessário fazer uma higienização total e desinfecção total do ambiente, como eu falei no início da live.
Então, esses estoques precisarão ser esvaziados e aí vocês vão fazer higienização e desinfecção e vão devolver os itens que estiverem dentro da validade para serem utilizados. E aí, para o primeiro pedido que vocês forem fazer, procurem não fazer um pedido por um longo período, porque a gente vai ter que aumentar muito a frequência de higienização e desinfecção dessas áreas, tá? Então, para as escolas, por exemplo, que mantinham estoques de um mês, tentem fazer de 15 dias, que vai ser uma prática melhor e mais fácil para que os funcionários consigam aí cumprir a rotina de limpeza e tudo mais que a gente vai precisar fazer, tá bom? Os equipamentos refrigerados precisam ser ligados 2 dias antes e também higienizados internamente, tá? Das atividades começarem. Para o preparo, pessoal, a gente já tem todas as recomendações, né? De temperatura, de cuidados na manipulação de alimentos. E isso vai ser mantido. A única coisa que a gente vai precisar é cumprir com muito rigor para ter esse controle aí da morte do vírus é a temperatura de cocção. Então, quando esses alimentos estiverem no preparo, eles precisam alcançar no mínimo 70 graus, para a gente ter a garantia de que se estivesse contaminado com vírus na superfície ou qualquer coisa do tipo, bactérias, enfim, eles morrem a 70 graus, ok? Então, façam esse controle, preferencialmente com o termômetro infravermelho. Ele é muito mais rápido. Em 3 segundos eles dão aí esse termômetro, dá a temperatura para vocês. E é muito importante que esse termômetro esteja calibrado, com certificado de calibração dentro da escola. Então, antes da escola abrir, pessoal, confiram aí se está dentro do prazo do certificado de calibração ou se precisa calibrar novamente, tá? A gente vai precisar seguir com muito rigor todas essas técnicas, tá? Indo agora para o 3º capítulo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, boas práticas de higienização de ambientes, equipamentos e utensílios. Então, como eu falei, a indicação é para utilizar o hipoclorito a 0,5% ou álcool 70%. Todos os dias antes da escola abrir e depois da escola fechar, será necessário fazer uma desinfecção, fora as higienizações durante o dia. Pensando nos refeitórios, em todas as trocas de turno, pessoal, façam desinfecções rápidas nas superfícies, nas cadeiras que as crianças sentaram. Então, adotem essa prática, façam um mapeamento de todos os ambientes da escola, de todos os turnos que vão estar nesses ambientes, de quem vai fazer essa higienização, de quem vai fazer essa verificação, para que tudo seja feito com muito controle, com muito rigor também, tá? Importante, borrifadores de álcool 70% dentro da cozinha. Mantenham longe do fogão, do forno, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, tá? E também treinem os funcionários para que eles não passem o álcool 70 na mão e vão direto para o fogo, por exemplo, tá? Porque pode ter algum acidente de trabalho aí. A gente vai precisar tomar bastante cuidado com essas práticas, tá bom? Todos os produtos de limpeza utilizados pelo estabelecimento, isso já era uma norma, uma regra, mas principalmente agora, somente utilizar os indicados e autorizados pela vigilância sanitária, principalmente as substâncias que eles estão falando que são eficazes contra o coronavírus, que é o quaternário de amônio, enfim, hidróxido de hidrogênio, entre vários outros. Mas, como eu falei, o hipoclorito de sódio aí é 0,5%, é super indicado para desinfecção, tá bom? Para as escolas que têm máquina de lavar perfeito, até porque elas alcançam aí temperaturas maiores, que colaboram muito para matar o vírus. Os panos estão proibidos, como eu falei. Talheres, copos e pratos sempre sanitizados antes e depois, tá? Então, antes de serem enviados para a área de distribuição, depois que eles voltarem, serem higienizados, precisa sanitizar também com álcool 70, todos esses utensílios. E guardanapos de papel, somente oferecer dentro daquelas caixas com proteção, tá? Boas práticas dentro da cozinha, pessoal, pensando um pouquinho na estrutura. A gente sabe que os funcionários vão precisar cumprir esse distanciamento social. Muitas vezes, a cozinha
ela tá com uma estrutura que não permite que esses funcionários cumpram esse distanciamento. Então façam uma readequação, tá? Mudem algumas coisas de lugar, vejam o que é possível fazer para que os funcionários consigam manter o distanciamento social quando tem mais de um funcionário dentro da cozinha da escola, tá? É muito importante, já era uma regra, já era exigido em legislação e agora mais ainda que todas as cozinhas tenham uma pia exclusiva para lavagem de mãos, preferencialmente bem próxima da entrada da cozinha. Se vocês não conseguirem ter uma pia exclusiva, instalar uma pia exclusiva, existem pias portáteis, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existe essa opção de pia portátil. E aí vocês colocam o sabonete antisséptico para o funcionário utilizar ali para higienizar as mãos e o álcool 70% com o papel toalha não reciclável, tá? Descartável. Para escolas que normalmente tem 2 pias e acaba designando uma dessas para lavagem de mãos, veja se isso realmente vai ser possível, porque os funcionários vão precisar lavar as mãos o tempo todo, tá bom? Eles vão precisar de uma pia exclusiva, de preferência na entrada da cozinha, porque cada vez que eles saem, eles precisam entrar e estarem devidamente paramentados, sem proporcionar aí nenhum risco de contaminação para essa área interna, tá bom? Ar-condicionado, pessoal. Tem muita escola que usa ar dentro da cozinha porque ela é pequena, porque ela é muito abafada, enfim. Não está recomendado neste momento a utilização de ventiladores de ar-condicionado. Porém, se for muito necessário, peçam para a nutricionista da escola fazer todo o controle certinho de troca de filtro, de limpeza de filtro, de manutenção do ar-condicionado. Isso tudo deve ficar arquivado na pasta de documentação administrativa, que também fica sob o cuidado da nutricionista da escola. Então, isso tem que ser feito com muito rigor para que o ar-condicionado possa ser utilizado sem oferecer nenhum tipo de risco. Para as cozinhas que conseguirem ter uma maior ventilação, que conseguirem deixar portas abertas, janelas abertas, lembrem-se, precisa ter a tela protetora, tá? Nenhuma porta ou janela vai poder ficar aberta sem a proteção da tela. Lixos na cozinha, somente acionados por pedal. De jeito nenhum, os funcionários vão poder usar as mãos para abrir ou fechar lixos. Isso já era uma prática anterior, mas agora a gente foca novamente nesse momento. Então, troquem os lixos da cozinha se eles não forem acionados por pedal e se eles estiverem com qualquer problema aí de funcionamento, arrumem esses lixos antes do retorno das escolas. Tá? E aí a gente fala sobre a retirada do lixo, que o funcionário vai precisar utilizar as luvas descartáveis e fazer isso preferencialmente fora do horário de funcionamento da cozinha. Nesse protocolo do governo do estado de São Paulo, eles orientam que os lixos sejam retirados ao menos 3 vezes ao dia. Então vejam na escola de vocês como fazer isso com segurança, sem proporcionar nenhum risco de contaminação. Qual é o caminho que a pessoa vai percorrer dentro da escola com esse lixo? Então, tudo isso tem que ser muito bem mapeado e pensado, tá? Tem muita coisa que a gente não pensa, mas que na prática vocês vão ver. Surge bastante dúvidas, enfim. Então, é importante a gente pensar em todos os pontos antes que isso vire um problema aí quando as escolas voltarem, tá bom? Pessoal, importante, optem por utensílios de inox ou alumínio, porque o tempo de permanência do vírus é menor. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só essa imagem, que legal. Alumínio, vírus fica até 8 horas. Luvas cirúrgicas, 8 horas. Inox, 48 horas. Papel, 5 dias. Vidro, 4 dias. Plástico, 5 dias. Então, vocês podem ver aqui que o alumínio e o inox são os que oferecem aí menos tempo de permanência do vírus na superfície, tá bom? Vamos falar agora sobre os descartáveis. Saiu aí um protocolo orientando que as escolas utilizassem utensílios descartáveis para as refeições das crianças, enfim. O que eu penso sobre isso? Eu penso que as escolas que vão conseguir cumprir todos esses protocolos que eu estou falando para vocês, não precisam utilizar descartáveis, pelo contrário, né? As escolas vão ter um manual de boas práticas, vai ter uma nutricionista fazendo as averiguações, os treinamentos contínuos,
tudo que for necessário para que isso seja feito com total segurança. Então, para as escolas que vão conseguir fazer isso, não precisa pensar em descartável. Vocês vão gastar muito mais e vão gerar muito lixo, né? A gente não pode deixar de pensar no meio ambiente também nesse momento. Quantas pessoas, por não terem essa informação, vão optar por descartáveis, né? Quanto lixo que vai ser gerado. Então, acho que a gente precisa ter também um pouco de responsabilidade ambiental nesse momento. Optem pelos descartáveis somente se vocês não conseguirem cumprir esses protocolos, esses novos protocolos, tá? De nutrição dentro das escolas. E fiquem tranquilos porque vai dar tudo certo. Para as escolas que conseguirem fazer, que tiverem um profissional orientando vocês, trabalhando com vocês, fazendo isso acontecer, fiquem tranquilos que com certeza vai dar tudo certo. E aí eu vou entrar nas boas práticas do refeitório. Pessoal, então a gente sabe que as aglomerações estão proibidas, então tenham realmente os turnos organizados, separados por horários. Como eu falei, se a escola conseguir ter uma informação de uma média de quantidade de crianças que vai voltar nessa primeira etapa, é muito mais fácil. Vocês já vão conseguir saber se o refeitório que vocês têm é o suficiente para atender todos os grupos de bebês e crianças, como fazer para organizar esses horários, se vocês vão precisar utilizar outros ambientes da escola para que as crianças façam as refeições. Então, tenham isso já mapeado, tenham isso já organizado antes da abertura das 3 fases, tá? Isso não precisa acontecer de uma forma desesperada ou que vocês tenham que organizar em cima da hora. É até importante para passar essa segurança para os pais. Pensando em berçário e escola infantil, eles estão extremamente preocupados, eles querem saber de todos os processos. Então, tenham tudo muito mapeado e organizado antes da retomada das escolas, tá bom? As crianças precisam lavar as mãos com água e sabão antes de se alimentarem. Então, se os refeitórios de vocês não têm uma pia exclusiva e não for possível adaptar uma pia exclusiva dentro do refeitório, tenham um caminho pronto para essa turma de crianças passarem pelo toalete, fazerem essa higienização das mãos, para aí então irem para o refeitório e almoçarem, lancharem, jantarem, enfim, tá? E na entrada do refeitório precisa ter o álcool 70%. Caso em algum momento alguma criança não lave a mão, aconteça algo muito inédito, álcool 70% na entrada do refeitório, ok? Preferencialmente as áreas vão precisar ter uma ventilação natural. Então, se vocês forem optar por outros ambientes da escola que não seja o refeitório, optem por ambientes que tenham mais ventilação, que tenham mais janelas, que tenham essa condição de ter essa ventilação natural, tá bom? Se vocês forem utilizar outros ambientes, já deixem demarcados os lugares que as crianças vão sentar, os espaçamentos com os cadeirões dos bebês, por exemplo, todos precisando aí manter 1,5 m de distância. Deixem tudo preparado para esse momento da refeição, tá? Nos refeitórios e nos outros ambientes. Vamos lá. Self-service está proibido, como eu falei para vocês. Porém, vocês podem ter sim o richô dentro desses ambientes de refeição, desde que um profissional esteja devidamente treinado para fazer os pratos das crianças. O que não pode acontecer nesse momento é que as crianças se sirvam, porque daí é muita gente pegando no mesmo utensílio. E isso proporciona aí uma disseminação de uma possível contaminação. Tá? Então, vocês vão treinar alguns funcionários, porque a gente tem que, inclusive, pensar, não pode ser só um funcionário treinado. Se esse funcionário faltar, e se ele ficar doente? Então, alguns funcionários precisam estar treinados para essa atividade, e ele vai precisar usar os seguintes EPIs, pessoal: máscara de boca e nariz, máscara face shield, touca no cabelo, luvas descartáveis, alguma proteção pro uniforme, porque certamente esse profissional vai fazer outras atividades durante o dia na escola, ele não fica só no refeitório. Então, um jaleco, um avental, alguma coisa do tipo. E é isso. E sempre fazer a prática das lavagens de mão nas trocas dos turnos, trocar as luvas. Isso precisa ser feito aí com bastante critério, tá? Os pratos podem ser porcionados dentro da cozinha, como eu falei. Nesse momento, o ideal é que as refeições sejam oferecidas de forma empratada, ou seja, ou eles já saem com os pratinhos feitos dentro da cozinha, os cozinheiros vão fazer esses pratos, ou o funcionário do self-service vai fazer esse prato e entregar ele pronto para as crianças.
Esse é o significado da refeição empratada, tá? Em cada troca de turno, os ambientes deverão ser desinfetados com hipoclorito de sódio a 0,5% ou álcool 70%. E importante, estabelecimentos dentro do município de São Paulo, gente, tem uma recomendação em lei que precisa ter uma comunicação visual mostrando certinho como que tem que ser feita a lavagem de mãos. Para todo mundo que for lavar a mão. No caso, os alunos, tá? Não é só para o colaborador. Precisa ter essa comunicação interna na escola inteira, em todas as áreas que os alunos forem fazer essa lavagem de mãos, tá bom? Importante dentro do refeitório que os funcionários responsáveis fiquem de olho para que eles não compartilhem utensílios. Qualquer item enviado de casa precisa ser higienizado com álcool 70%, ou seja, escolas que não oferecem lanche que as crianças trazem de casa, as lancheiras precisarão ser desinfectadas na entrada da escola com álcool 70%. Se for possível, gente, adotem a prática de oferecer tudo dentro da escola. É um momento que a gente precisa tomar muito cuidado. Não tem como a gente ter garantia que o pessoal, que as famílias dentro de casa estão cumprindo com rigor os parâmetros de higienização e desinfecção. Então, realmente, assim, se for possível, optem por preparar todas as refeições dentro da escola, tá bom? E aí, e os itens sujos, né, de cada turno? Eu refleti um pouco, até um dia conversando com a coordenadora de uma escola, e eu acho que é bacana, sabe essas caixas organizadoras com tampa? Tem algumas que são mais fundas, cabem bastante coisa. Então, para cada turno, gente, tenham uma caixa organizadora para colocar todos os utensílios sujos, para chegarem na cozinha sem oferecer o risco de contaminação cruzada com o que está limpo, tá bom? Agora, entrando nas boas práticas para o lactário. Todas as regras da cozinha se enquadram ao lactário, tá, gente? De paramentação de funcionário, dos equipamentos de proteção individual necessários, higienização, superfícies, hipoclorito de sódio a 0,5% ou álcool 70%, ter uma pia exclusiva para lavagem de mãos. Então, tudo isso é igual da cozinha, certo? As fórmulas, pessoal, que as mamães, que as famílias mandam, né, de casa para ficarem na escola. Elas precisarão ser desinfectadas na entrada da escola com álcool 70% e elas vão precisar ter uma etiqueta de validade para 1 mês. Isso já era uma prática anterior, então a gente vai manter essa prática. Como eu falei, para as escolas que já cumpriam, que já tinham nutricionista e já cumpriam todas as recomendações necessárias, algumas coisas vão mudar, algumas coisas a gente vai precisar adaptar, mas é mais fácil, tá? Então, sempre na entrada da escola, desinfetar com álcool 70%, etiquetar com uma etiqueta de validade para 1 mês. Depois que vencer o período, ou vocês vão devolver para a família, ou vocês vão descartar. Não existe a possibilidade de manter isso dentro da escola. Nem que uma mãe questione, nem que uma mãe fique brava, não pode. E todas as fórmulas que elas enviarem para a escola precisam estar lacradas, não podem vir abertas de casa, mesmo que estejam cheias, tá? Só aceitem fórmulas lacradas. Fórmulas, leites, enfim, tudo que as mães mandarem aí para vocês fazerem na escola. As mamadeiras e todos os utensílios do bebês vão precisar ficar na escola. Isso já era uma prática anterior, então vamos manter essa prática. Mamadeira não entra aí na organização do vai e vem, fica tudo dentro da escola, tá? E aí, cumprir a prática de higienização e desinfecção dessas mamadeiras. Primeiro passando em água corrente, depois na fervura, com a escovinha para tirar sujidades. Depois vocês vão deixar o hipoclorito de sódio a 0,5%. Isso, inclusive, é uma recomendação desse protocolo do governo do estado de São Paulo para ser adotado nesse momento. Muitas escolas já faziam isso antes. Então, vamos manter essa prática de utilizar o hipoclorito a 0,5% em imersão aí com água por cerca de 15 minutos, tá? E depois, para as escolas que tiverem a possibilidade de fazerem a esterilização física, tá? E essas mamadeiras vão precisar secar em temperatura ambiente. Tenham tudo isso em comunicação interna, passo a passo, para a pessoa que for fazer isso, ela já vai estar treinada, mas pro dia a dia ela não esquecer. Ela vai bater o olho, ela vai lembrar o que ela tem que fazer. E por fim, as recomendações gerais, tá?
Eu entro aqui falando sobre os cardápios. É um momento que é interessante as escolas oferecerem para os pais cardápios diferenciados que vão colaborar com a manutenção da imunidade das crianças e dos bebês. Então, optem por frutas, legumes e verduras da época. Tenham um cardápio rico em vitamina C, zinco, selênio, ferro, que a gente sabe que são aí os nutrientes que realmente colaboram para a manutenção da imunidade. Não é um momento, gente, da gente pensar em preparações muito complexas, né? Eu atendo escolas, por exemplo, que fazem tudo lá. Então, tudo para os lanches, muffin, cupcake, tudo que vocês possam imaginar. A gente vai poder manter? Vai poder manter, porque as cozinheiras estão acostumadas com isso. Mas para as escolas que vão sentir uma dificuldade maior inicial, optem por cardápios mais simples. Não estou falando para vocês oferecerem só itens prontos, né, industrializados. Eu estou falando para vocês optarem por preparações mais simples, porque os funcionários vão precisar se adaptar a essa nova realidade, né? A higienização, por exemplo, da cozinha, dos refeitórios, a gente vai ter que aumentar muito a frequência. Eles vão precisar despender aí de bastante tempo para isso. Então, eu acho interessante que eles se acostumem primeiro com essa nova realidade, para depois voltarem aí na vida normal dos cardápios da escola, tá bom? E retificando, estoques, equipamentos de refrigeração, não mantenham eles abarrotados. Eu sei que é muito mais barato para as escolas fazer compras maiores, mas neste momento, tentem diminuir um pouquinho, pelo menos por um período de 15 dias, tá? E outra coisa, gente, uma recomendação aqui. Optem por fornecedores que entreguem na escola. É muito arriscado, dá um trabalho muito maior. Um funcionário sair da escola, ir até um supermercado, ir até uma feira, ir até um açougue. Olha o tanto de possibilidade de contaminação que ele não vai enfrentar, né? Então, optem por fornecedores que entreguem na escola. Frutas, legumes e verduras, carnes, não perecíveis, tudo que for possível, tá? Documentação, para eu finalizar, para abrir aqui para as dúvidas. Quais são as documentações principais que nós da nutrição precisaremos ficar de olho? Potabilidade da água. Isso precisa ser feito a cada 6 meses, são laudos de potabilidade da água. Vocês contratam uma empresa específica para isso, ela vai entregar um laudo falando que se essa água tá apropriada para consumo humano, tá? Limpeza da caixa da água a cada 6 meses também. Controle de pragas a cada 6 meses. Ar-condicionado, então a troca dos filtros, manutenção, higienização, também a cada 6 meses. Calibração dos termômetros, gente, isso é muito importante. Antes de reabrir as escolas, certifiquem-se que os termômetros estão devidamente calibrados. O certificado de calibração dura 1 ano, tá? E quem for comprar aí novos equipamentos, termômetro, por exemplo, tem muita escola que usa o espeto. O espeto não é funcional. Optem pelo termômetro infravermelho, porque ele pega a temperatura de congelado, quente, enfim. Em 3 segundos vocês têm aí a temperatura, tá? Para medir a temperatura de um equipamento, por exemplo, é muito mais fácil. E em relação aos manipuladores, eles precisam estar com os exames médicos em dia. A cada 6 meses eles precisam fazer o atestado de saúde ocupacional e anualmente eles precisam fazer o hemograma completo, junto com os outros exames específicos para manipuladores de alimentos, tá? Pessoal, é importante ressaltar que eu segui aqui todos os itens do Manual de Boas Práticas da Nutri-Escolar. Eu mandei isso para as escolas que eu atendo para ter uma conversa com os gestores da escola para a gente personalizar todos esses procedimentos para cada escola. Então, isso é muito importante. Personalizem, deixem tudo organizado. É impossível que vocês olhem, por exemplo, um protocolo e queiram seguir exatamente da forma que está ali, tá? Isso é bem complicado. Então, personalizem, contem com o nutricionista da escola para fazer isso com vocês. A escola que não tem nutricionista precisa recorrer a um apoio desse profissional para vocês oferecerem total transparência para os pais e para as famílias, tá? Com toda a segurança necessária, beleza? E, bom, agora eu vou tentar ver um pouquinho das dúvidas, conseguir explicar tudo. Temos 6 minutos, gente.
Se eu não conseguir responder a todos vocês, entrem em contato comigo pela Nutri Escolar, tá bom? Aqui no Instagram, Nutri Escolar, que eu respondo as dúvidas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. As perguntas. Peraí só um minutinho, pessoal, que eu tô chegando nas perguntas, tá? Maple Jaguaré, já trabalhamos com a Nutri Escolar? Sim, são clientes da Nutri Escolar. Obrigada! Explique a atividade de tinta nas mãos mais detalhada. Gente, atividade de tinta guache para treinar os manipuladores de alimento a lavarem as mãos de forma correta. Vocês vão vendar os olhos desses manipuladores, vão usar tintas guaches coloridas, porque com os olhos vendados eles vão fazer a prática das lavagens de mãos. Então imagina você de olho fechado, lavando da forma que você aprendeu que tem que ser lavada a mão, né? De repente você vai abrir o olho e vai ver aonde que não tá coberto com a tinta guache. E aí você vai se dar conta de que você precisa realmente melhorar essa prática da lavagem de mãos e que você pode estar ali oferecendo algum risco de contaminação, tá? Qualquer coisa me manda mensagem na Nutri Escolar que eu explico melhor. O pessoal falou que tá travando, mas tem gente falando que tava normal. Talvez fosse a internet de vocês. A nutricionista vai ser mais importante do que nunca nesse momento, sim. A escola precisa ter nutricionista. Isso é uma regra. A escola que oferece refeição é obrigada a ter um nutricionista responsável técnico, tá, gente? Então, principalmente nesse momento, para a escola que não tem, precisa ter pelo menos para fazer esses protocolos, né? Grazi tem curso de lactarista legal. Material vai ficar disponível? Sim, gente, eu vou deixar a live salva aqui no Instagram do Ciesp. Também vou compartilhar na página da Nutri Escolar. Mileide respondendo pra você, tá? Tonton Martins, eu quero uma cartilha. Sim, a gente vai disponibilizar. Vamos lá. Onde podemos encontrar essa cartilha? Pessoal, esse Manual de Boas Práticas é um documento da Nutri Escolar, então quem tiver interesse, entre em contato conosco, tá? Quais outros ambientes podem ser utilizados para refeição? Aí, gente, tem que personalizar em cada escola. Às vezes vocês podem utilizar alguma área do parque, porém pensando que ela é aberta, e num dia que chover, por exemplo, né? Salas de aula... procurem alguns ambientes mais arejados e já deixem os lugares demarcados obedecendo o distanciamento social. Adesivos, por exemplo, eu acho que é uma opção bem legal, porque dá para fazer de uma forma divertida e é muito fácil de limpar, de desinfectar, né? Com hipoclorito a 0,5% ou com álcool 70%. Gente, vão ter outras lives sim. Semana que vem eu vou falar aqui, junto com uma coordenadora de berçário, sobre a humanização de todos esses processos, tá? Dentro de berçários e escolas infantis. As mamadeiras estão na escola sem uso, vamos trocar? Façam a desinfecção antes, tá, gente? Dessas mamadeiras. Aqui é da turma da Tianá, eu acho. Cliente da Nutri Escolar também. Não precisa trocar, elas precisam... ser devidamente higienizadas e desinfetadas, tá? Pessoal, acho que é isso. Eu tenho 1 minuto e meio para fechar essa live. Desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas, mas eu precisava realmente explicar todos os itens. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Como eu falei, semana que vem estou aqui de volta na sexta-feira, às 18 horas. Com a Letícia, coordenadora pedagógica de berçário. A gente vai conversar sobre a humanização dos processos, como lidar com tudo isso ao receber as crianças, como que vai ficar a cara da escola, como que a gente pode fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível, tá? E lembrem-se, façam os treinamentos pelo menos com 1 mês de antecedência, com simulações, com toda a comunicação interna que é necessária ter nas escolas. Então, estejam com tudo extremamente organizado e alinhado para essa primeira etapa de reabertura. Ofereçam isso para as famílias. As mães e pais estão extremamente preocupados, tá?
E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram da Nutri Escolar, tá bom? Um beijo para todos e bom dia.